Olá pessoal, e 2020 que está terminando agora foi um ano de muitas dificuldades e muito sofrimento para a população brasileira, especialmente por conta da pandemia da Covid-19 que nos levou a muitas perdas, principalmente de vidas humanas, de pessoas que nos eram muito caras. Além disso, tivemos que enfrentar um governo que desde o primeiro momento sabotou todas as medidas necessárias para que nós pudéssemos enfrentar de maneira adequada essa pandemia do coronavírus. O presidente Bolsonaro negou a importância, a gravidade da doença, tentou de todas as maneiras sabotar as ações que foram implementadas por governadores e prefeitos em todo o país para reduzir os efeitos da Covid-19 e nós fomos obrigados também, no Congresso Nacional, a tomar uma série de medidas que pudessem minimizar o sofrimento da população diante de tudo isso que tivemos que enfrentar. Entre elas, a necessidade de aprovarmos uma ajuda à população para que ela pudesse ultrapassar esse momento onde a economia foi totalmente atingida e onde era fundamental que as pessoas pudessem permanecer em casa, tendo as condições de sobrevivência. E foi assim que no Congresso Nacional, nós do PT, nós da oposição, conseguimos aprovar o auxílio emergencial, que o governo queria que fosse de R$200 e que nós conseguimos elevar para R$600 e R$1.200 para as famílias brasileiras atingidas economicamente por essa pandemia da Covid-19. Foi um momento de dificuldade também, porque em meio à pandemia, o presidente Bolsonaro, aqueles que dão sustentação ao seu governo, atentaram contra a democracia, tentando eliminar as liberdades no Brasil, acabar com a independência entre os poderes e implantar uma ditadura sob a direção de Jair Bolsonaro. E a nossa luta foi muito importante também para que nós pudéssemos impedir que isso acontecesse e continuássemos a viver a democracia no nosso país. E agora estamos vivendo um outro momento também relevante, porque a crise econômica que foi agravada pela Covid-19 continua forte e sem que o governo tenha uma alternativa para superá-la. Ou seja, estamos vivenciando hoje o aumento do desemprego, a volta da inflação, especialmente para as pessoas mais pobres, e agora temos que enfrentar o agravamento dessa crise que foi aprofundada pela pandemia da Covid-19, mas que já vinha anteriormente pela política equivocada do governo Bolsonaro, e esse enfrentamento significa pensar alternativas ao aumento do desemprego, ao aumento da inflação para as pessoas mais pobres, ao crescimento da desigualdade e à volta da fome no nosso país. E é dessa maneira que nós pretendemos enfrentar. Apresentamos ao Brasil um projeto, um plano de recuperação do nosso país, que passa por nós investirmos pesadamente os recursos públicos para a retomada do crescimento econômico, com obras de infraestrutura, com investimentos em políticas sociais e, acima de tudo, com uma reforma tributária que faça com que no Brasil os ricos possam efetivamente pagar para que nós possamos sair dessa crise em que estamos mergulhados agora. E isso vai ser a tônica do próximo ano, o ano de 2021, onde a situação da população brasileira tenderá a se agravar. Será um momento onde nós teremos que lutar com mais força, com mais ênfase. Lá no Congresso Nacional nós vamos cumprir a nossa parte e vamos começar a criar as condições para que em 2022 nós possamos definitivamente retirar Bolsonaro e essa política genocida que tem sido aplicada no nosso país.